Olá, é com grande satisfação que lhe dou as boas-vindas aqui no Fórum Bíblico. É um privilégio contar com a sua participação semana após semana e nós queremos continuar a fazer deste fórum um espaço dedicado a responder às várias questões que nos chegam, procurando sempre corresponder às suas expectativas e continuar a merecer assim a sua confiança. Se está a acompanhar-nos pela primeira vez, é normal que surja a dúvida sobre como é que pode participar neste programa. A boa notícia é que não é nada complicado. Pode participar enviando as suas perguntas, quer estejam relacionadas com inquietações, assuntos que queira aprofundar ou passagens bíblicas que deseje compreender melhor. Cada questão acrescenta muito valor a este programa e abre sempre caminho para novas descobertas pelo mundo fascinante que é o mundo da Bíblia. Portanto, não hesitem em participar neste Fórum Bíblico, envie as suas questões para o nosso e-mail, que é programas@novotempo.pt, ou então por telemóvel para o nosso número 933 93 9291. Na mensagem, além das perguntas, mencione sempre o nome do programa, já sabe, é Fórum Bíblico, para que elas possam chegar diretamente até nós. No episódio de hoje, nós vamos procurar compreender se Paulo terá realmente proibido as mulheres de pregarem na igreja ou se há algo mais profundo por trás das suas palavras. Hoje vamos mergulhar numa das passagens mais debatidas do Novo Testamento e talvez descobrir que aquilo que sempre pensámos pode não ser bem assim. Para nos ajudar a compreender o assunto que nos é proposto hoje pelas perguntas que trazemos para o nosso fórum, está connosco o teólogo Artur Machado. Olá, Artur. Olá, Marco. Muito obrigado. Vamos então a mais perguntas e vamos já partilhar a primeira pergunta, que vai introduzir então o tema que está hoje aqui em análise no nosso programa. Segundo a primeira epístola de Timóteo, Paulo proibiu as mulheres de pregarem na igreja? Muito bem. A pergunta de hoje está relacionada com a primeira epístola de Timóteo, no capítulo 2, os versículos 8 a 15, e nós já iremos ver o que é que essas passagens nos dizem. As epístolas de Timóteo, bem como as epístolas de Tito, têm um cariz particular, são um pouco diferentes das outras epístolas que o apóstolo Paulo escreveu. Normalmente o apóstolo Paulo escrevia às igrejas para tratar de assuntos relacionados com estas, alguma dúvida, algum problema que tivesse surgido, mas no caso das epístolas a Timóteo e a Tito, elas são conhecidas como sendo as epístolas pastorais. Paulo fala a colegas seus, a pastores de igreja, que estão, portanto, a dar os primeiros passos e que precisavam de algumas indicações para aquilo que se passava nas suas igrejas. Os especialistas acreditam que esta epístola de Timóteo terá sido escrita entre o ano 65 ou o ano 67. Portanto, as duas epístolas de Timóteo e a epístola de Tito. Portanto, ambas repletas de muitos conselhos, não é? Muitos Paulo conselhos. Lhes dá. Tem exatamente muitos conselhos, é sobretudo isso onde se encaixa também depois, como nós iremos ver, esta questão das mulheres. A primeira epístola de Timóteo terá provavelmente sido redigida em Filipos, após a primeira prisão de Paulo em Roma, e Paulo tem o intuito de instruir Timóteo face às dificuldades que ele poderia estar a enfrentar na igreja de Éfeso. E desde o início da carta, o apóstolo Paulo vai relembrar a Timóteo a exortação que ele lhe dirigiu quando ainda estava na Macedónia, que ele queria que Timóteo fosse a Éfeso para tentar conter alguns problemas que a igreja já teria. Mais tarde, o apóstolo Paulo vai encontrar os anciãos de Éfeso, um relato que Lucas nos dá no capítulo 20 do livro dos Atos, dos versículos 29 e 30, e o apóstolo Paulo diz a estes anciãos: eu sei que depois da minha partida, portanto depois da sua morte, entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdurarão o rebanho e que de entre vós se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos até si. Portanto, um dos problemas da igreja de Éfeso é que haviam ali pessoas que queriam ser mestres, e daí o apóstolo Paulo escrever a Timóteo para procurar serenar, digamos, os ânimos da igreja. Paulo, várias vezes nesta epístola, aborda uma questão que lhe é muito cara, que é a questão do ensino. A epístola a Timóteo tem várias palavras gregas que têm a ver
com o ensino, a palavra didascalos, a palavra didasque, portanto, todas pertencentes à mesma família. E isto significa que também quer dizer, já agora a palavra ensino também pode querer dizer doutrina. Paulo vai dizer a Timóteo como é que as pessoas se deveriam comportar, como é que elas se deveriam dirigir umas às outras na casa de Deus, e ele insiste na aplicação dos princípios, dos valores da Bíblia e no encorajamento, na maneira das pessoas se dirigirem ao púlpito. Convém ainda salientar um aspecto importante que, no que diz respeito ao contexto sociológico e religioso da cidade de Éfeso. Há 3 correntes de pensamento que se confrontavam. Nós temos o paganismo, Efésio, que era visível através da adoração da deusa Artemis, ou da deusa Diana, para os romanos. O caso do judaísmo, que tinha uma imagem muito negativa sobre a mulher, e também uma corrente filosófica de pensamento que era o gnosticismo. E no caso do judaísmo, o judaísmo tinha sido também ele próprio afetado por um certo pensamento de Aristóteles e da filosofia grega, que considerava a mulher inferior ao homem. E nós verificamos que tanto Filão de Alexandria como mais tarde Flávio Josefo vão veicular essa mesma ideia. Num dos seus livros Contra Ápio, Flávio Josefo vai dizer: a mulher é inferior ao homem em todas as coisas. Também a corrente filosófica do gnosticismo tinha uma filosofia negativa acerca da mulher. A mulher era considerada insuficiente por natureza e, por isso, devia masculinizar-se. Ora, o que é que Paulo vai dizer concretamente nesta passagem? Na primeira epístola de Timóteo, no capítulo 2 e nos versículos 8 a 10. Quer, pois, que os homens orem em todo o lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda, e que, do mesmo modo, as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, nem com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Há traduções que no versículo 9 repetem a palavra quer 2 vezes, o que não acontece no relato grego. Nós notamos nestes 2 versículos, 8 e 9, algo interessante do ponto de vista do apóstolo Paulo. Ele insiste primeiro numa declaração positiva, em seguida numa declaração negativa. Por exemplo, acerca dos homens, ele diz que para eles elevarem mãos santas, o que é positivo, para não fazerem sem ira nem contenda, o que é negativo. Da mesma maneira, às mulheres, ele diz para elas se vestirem de maneira decente, o que é positivo, sem tranças, nem ouro, nem pérolas, o que do seu ponto de vista era negativo. E, portanto, esta alternância entre positivo e negativo vai acontecer ao longo do texto. Noutras passagens, o apóstolo Paulo vai dizer que a mulher deve ser instruída, mas, por vezes, ele diz também que, apesar de terem essa instrução, elas não ensinem. Não é que essa seja a posição do apóstolo Paulo, senão ele estaria a contradizer-se a si próprio, uma vez que ele elogia na Epístola aos Romanos Febe e outras mulheres que colaboraram com ele no ministério. Logo, ensinaram. Mas, talvez porque em Éfeso, o contexto próprio da igreja de Éfeso, ou da própria comunidade, ou da própria cidade, seria desfavorável a que as mulheres ensinassem de uma determinada maneira. Ora, ele deseja, o apóstolo Paulo, que as mulheres se vistam de boas obras. Poderíamos dizer que ele não gostaria que as mulheres apresentassem boas roupas. Não é. O contexto vai nos elucidar sobre o porquê da maneira de Paulo dizer isso. O contexto, já agora destes versículos 8 e 9, é o da oração. O versículo 9 inicia com a palavra semelhantemente, que é a palavra grega rosautos. Ou seja, as mulheres, tal como os homens, em oração, tal como Paulo diz que eles deviam elevar mãos santas, as mulheres, tal como os homens, nesse momento da oração, deveriam ter um vestuário digno. O contexto de 1 Timóteo é o mesmo de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 13.
onde Paulo também diz exatamente a mesma coisa. A mulher é chamada a vestir-se com decência. A palavra grega que aí está, a vestir-se com decência, é kosmeo, que vem da palavra cosmos, organizar. A mulher deve organizar o seu vestuário, mas deve estar bem arranjada, honrosa, com pudor, com bom senso. Poderíamos perguntar porque é que Paulo não deseja que as mulheres usem tranças. Verdadeiramente é difícil nós percebermos a que é que ele faz alusão. Não há ainda uma explicação suficiente para Paulo ter falado deste aspecto. A história não contém factos suficientes para nós chegarmos a alguma conclusão. Mas é interessante que há um livro apócrifo, que é o Apocalipse de Pedro, que é fortemente influenciado pelo pensamento gnóstico, que nos dá talvez uma pista. Esse texto apócrifo diz-nos que a mulher não era bom ela usar essas tais tranças, nem penteados, e que o destino das mulheres que usavam, diz esse livro apócrifo, era o inferno. Ora, porquê é que ele dizia que era o inferno? Porque esse objeto, a trança, dado pela palavra grega plegma, também pode designar uma grinalda. Porquê é que então o texto apócrifo de Pedro dizia que estas mulheres tinham o inferno como consequência, como destino final? Porque nesse próprio texto ele vai utilizar uma palavra grega que é a palavra porneia, que, como nós já vimos em programas anteriores, faz alusão a relações sexuais condenadas, que podem ser um adultério, pode ser relações sexuais desviantes, e, portanto, o apóstolo este livro apócrifo dizia concretamente que as mulheres que se vestiam de uma determinada maneira e que usavam determinado tipo de penteados estavam conotadas com um comportamento sexual desviante. Ora, nós sabemos que a prostituta usava sinais distintivos, logicamente, para chamar a atenção. E, segundo Paulo, as mulheres deviam se ornamentar, colocar em ordem, mas não no sentido de chamarem sobre si a atenção. O que Paulo quer, isso nós podemos salientar, é que as mulheres cristãs sejam belas no interior e por isso devem vestir-se, preparar-se, maquiar-se. Ele não diz que elas não se devem maquiar, ele diz que elas se devem maquiar. Está lá a palavra cosmeo. Mas devem dar privilégio à beleza interior mais do que uma simples aparência efêmera que apenas atrai o olhar e conduz ao prazer sexual. E, mais uma vez saliento, Paulo está a falar no contexto da oração, no contexto da adoração dos crentes na comunidade cristã. Portanto, quando eles se reúnem, ele está a dizer então para as mulheres terem esta postura, digamos, este tipo de comportamento. Porquê? Porque elas são também anunciadoras da própria palavra de Deus. Portanto, então, uma das primeiras conclusões que nós podemos retirar desta passagem é que Paulo em nenhum momento está a apelar a uma exclusão das mulheres, mas sim ele está a corrigir comportamentos específicos. Algum tipo de comportamento que poderia levar a um excesso, ou ser mal compreendido, sim. Muito bem. Nós já vamos ainda aprofundar mais estas palavras de Paulo, esta passagem, mas é tempo agora para um curto intervalo. Continue por aí, nós estaremos de volta já dentro de breves instantes para a segunda parte do programa Fórum Bíblico. TV Novo Tempo, o canal da Bíblia, o canal da Esperança. Muito obrigado por continuar na nossa companhia. Antes de introduzir a segunda pergunta do nosso fórum, quero apresentar-lhe a oferta que temos para si e que poderá solicitar agora mesmo. Estou a falar do Guia de Estudo da Bíblia, A Origem de Tudo. Este manual apresenta explicações claras sobre Deus, a criação e o propósito da vida e, de uma forma muito simples, integra os ensinamentos que nós encontramos na Bíblia com várias descobertas da ciência. Para receber gratuitamente este material em sua casa, apenas precisa de nos enviar uma mensagem para o número 933 93 9291 a pedir o guia A Origem de Tudo. Artur, na primeira parte do nosso programa, na resposta à primeira pergunta,
Nós já percebemos o que é que Paulo quis dizer nesta epístola, primeira epístola a Timóteo, quando exortava, portanto, as mulheres a serem cuidadosas na sua forma de vestir. E a terceira pergunta que temos é, então, por que razão as mulheres não deveriam ensinar? Ora, chegamos então ao foco daquilo que é o texto em questão, que é a primeira epístola a Timóteo, capítulo 2, versículos 11 e 12. Paulo diz: a mulher aprende em silêncio com toda a sujeição. Não permite, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. É esta a frase, as palavras, as expressões que colocam talvez problema. É uma passagem que é única na Bíblia, porque de forma explícita ela pede que as mulheres não ensinem. Será que Paulo, sozinho, pediria ainda hoje à comunidade cristã que metade dessa comunidade não ensinasse? Ficasse em silêncio. Ficasse em silêncio. Eu duvido muito. E porquê? Porque nós precisamos de perceber o que é que está realmente em questão. Em primeiro lugar, Paulo permite à mulher que aprenda. Ele diz, no versículo 11, a mulher aprenda em silêncio, o que já é um avanço para o seu tempo. Se nós repararmos no verbo que está aí, que é o verbo mantano, significa estudar, instruir-se, aprender, mas também aprender a fazer algo. Portanto, Paulo não apenas quer que a mulher se instrua, ele quer que a mulher, com essa instrução, tenha o proveito, que ela aprenda qualquer coisa, mas que aprenda também no silêncio e na tranquilidade. É o que ele diz. Ora, justamente, o significado principal da palavra essukia traduz o silêncio, o repouso e a calma. Se o apóstolo Paulo for como eu, na verdade é isso. Eu não consigo, por exemplo, estudar no barulho, não consigo estudar na confusão. Há pessoas que têm essa capacidade de concentração. Eu não tenho. Paulo diz, a mulher aprenda, portanto, em silêncio. Nós precisamos de perceber porquê. Porque Paulo quer que esta calma, esta vida pacífica, seja também não só o apanágio das mulheres, mas da própria comunidade. Nesta mesma primeira epístola de Timóteo, no capítulo 2 e nos versículos 1 e 2, o apóstolo vai dizer já a Timóteo: admoesto-te que se façam deprecações, orações, intercessões, ações de graças por todos os homens, pelos reis, por todos os que estão em iminência, para que tenhamos, agora notem, uma vida quieta e sossegada, essukia. Ou seja, Paulo deseja que a igreja de Éfeso tenha orações por todos os seus governadores para que a sociedade esteja tranquila. E da mesma maneira, Paulo deseja que as mulheres aprendam, mas que contribuam para a tranquilidade da comunidade. É isto que está em questão. O que está em questão é a intranquilidade, a falta de paz que um determinado comportamento ou atitude pode trazer à comunidade de Éfeso. E daí é isso que nós temos que ter em atenção no que diz Paulo. Notamos também que no versículo 12, quando Paulo utiliza a palavra mulher, esta está no singular. Isto faz-nos pensar nas relações que Paulo já tinha escrito, por exemplo, na Epístola aos Efésios, sobre a mulher casada. Ora, o contexto de 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 9 a 15, não é o contexto das relações conjugais, não é o contexto das relações familiares, mas é o contexto da relação eclesial, da relação da Igreja. Neste caso, a palavra submissão não me parece ser apropriada para o marido, mas sim a quem é o Senhor da Igreja, que é Jesus Cristo. As mulheres devem ser submissas a Jesus Cristo, àquele que foi o originador da conversão delas, àquele que as trouxe à luz, por exemplo, do Evangelho. Logo, Paulo é a favor de que a mulher se instrua, logo que ela aprenda. E uma vez o Evangelho apreendido, ele pode ser, digamos, melhor compreendido e praticado por estas mulheres dentro da comunidade em que elas estão, numa atitude que é a atitude de submissão. Agora, Paulo diz, não permito. Não permito é um verbo que está no presente, mas não há
indicação de que a ordem se aplique a um determinado momento. O que é que poderia ensinar, digamos, aquele ou aquela que não é instruído, que não tem direito à instrução? O apóstolo Paulo permite a instrução. O que não permite, digamos, é o ensino. Ora, o ensino, o verbo ter autoridade, não permite que a mulher tenha autoridade. Portanto, ele não está contra o facto de uma mulher ensinar, desde que esse ensino seja realmente coerente. E depois nós podemos ver uma outra coisa que é interessante, que é os estudos que são feitos sobre a palavra autoridade. Parece que no século I esta palavra estava ligada a uma ação que tinha sido repreensível, a uma má influência, a um convite para cometer um crime. Logo, o que estaria aqui em perspectiva no ensino de Paulo é que a mulher, ao exercer um determinado ensino, poderia fazê-lo com um objetivo que talvez não fosse o objetivo mais louvável, ou mais pacífico, ou aquele que trouxesse a comunidade à tal tranquilidade que ele gostaria que houvesse, não apenas na sociedade, mas também na Igreja. E esse seria provavelmente o contexto que se estava a viver naquele momento na Igreja de Éfeso. E este era o contexto que se estava a gerar. Qualquer coisa ali oporia determinadas mulheres ou à liderança da Igreja ou a determinadas outras pessoas também que ensinassem e, portanto, esse ensino causava alguma insegurança, causava alguma instabilidade. E é isto que o apóstolo Paulo está a dizer. Ele não está a dizer que as mulheres não devem pregar nunca. Ele está apenas a dizer que elas, quando pregassem, ou quando o fizessem, elas tivessem em consideração não fazer desta maneira. Por isso é que ele impede as mulheres que nesta altura tinham este tipo de comportamento, que era um comportamento reprovável, queriam tomar autoridade, digamos, sobre os homens, não o estavam a fazer nem de forma legítima, nem de forma positiva. Portanto, havia ali qualquer coisa na Igreja de Éfeso que impedia que a Igreja pudesse progredir neste tipo de ambiente. É isto que Paulo condena. Porquê? Porque senão ele era contraditório consigo próprio. Ele admitiu que outras mulheres pudessem pregar noutras igrejas e não nos podemos nunca esquecer que as epístolas fazem referência a casos concretos, locais. Nunca são para generalizar. Logo, se, por exemplo, a Bíblia relata-nos que há um casal de judeus que pregavam, tanto o marido como a mulher, e Paulo permitia. E logo ele não poderia dizer que a mulher não prega, tendo permitido que outras o fizessem. Ele não poderia dar o elogio a Febe, nem podia dar o elogio a outras mulheres que colaboraram com ele no ministério. Na primeira parte mencionou o caso de Roma, né, que ele louva mulheres que colaboraram exatamente na pregação e no ensino. Ele não pode fazer isso e dizer o contrário aqui. Ele está sempre a fazer referência a casos concretos. E aqui o caso concreto em Éfeso é que havia uma destabilização provocada por determinadas mulheres que faziam com que esse ensino, com que essa pregação fosse prejudicial. Por isso é que Paulo põe os pontos nos is. Aprendam em silêncio, aprendam de maneira a que a calma possa realmente agir, mas não preguem se tiverem outro tipo de motivações que conduza a Igreja a uma instabilidade, a uma insegurança, a algo que seja reprovável. É isto que o apóstolo Paulo faz alusão. As senhoras podem estar descansadas porque, tal como os homens, elas têm o direito à palavra, têm o direito a exprimir-se, têm o direito a expressar-se e têm o direito a comunicar o Evangelho de Deus. E a serem participantes, né? E a serem participantes. Na difusão do mesmo. E tal como o homem, sempre num ambiente de edificação, de construção, num ambiente positivo, que é isso que se pretende na Igreja de Deus. Muito bem, Artur. Muito obrigado por esta explicação tão fundamentada, ressalvando o contexto histórico que se estava a viver ali na Igreja em Éfeso, e tenho certeza que quem colocou esta questão ficou devidamente esclarecido. O nosso tempo não dá para mais, nós estamos mesmo a terminar o nosso programa, mas eu ainda queria aproveitar os últimos segundos para recordar uma vez mais a oferta que temos para si. É o Guia de Estudo da Bíblia, A Origem de Tudo, com tantas ideias, teorias e opiniões diferentes que existem sobre a origem do universo, da vida, até sobre o propósito de cada um de nós.
Eu tenho a certeza que este guia será uma ajuda para si, uma ajuda confiável para encontrar as respostas sólidas naquela que é a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Lembre-se que este material é totalmente gratuito, por isso não hesitem em o pedir, enviando-nos uma mensagem agora mesmo para o número 933 9392 91 e nós ficamos a aguardar o seu contato para depois lhe enviar este guia de estudo. Temos mesmo agora de terminar, mas vamos continuar à sua disposição através dos nossos contactos, eles continuam disponíveis para esclarecer as suas dúvidas. Foi um gosto partilhar este tempo consigo e aprofundarmos juntos o conhecimento da Bíblia. Agradecemos imenso a sua preferência. O Fórum reabre na próxima semana, quem sabe com a sua pergunta em destaque. Até lá, que a leitura da Bíblia o continue a inspirar diariamente.